Fala moçada, tudo bem? Professor Giovanni aqui dando sequência ao nosso estudo. Na aula anterior falamos de movimento da Terra relacionado ao movimento de rotação. Nesse momento vamos falar dos movimentos da Terra mais relacionado à translação. Isso ajuda a gente a interpretar um pouquinho melhor como esses astros eles funcionam, entender um pouquinho melhor em relação ao nosso planeta, ao planeta Terra. Então convido você a vir aqui estudar comigo, né? Dar sequência aí ao nosso estudo falando de movimentos da Terra. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais denso e o quinto maior dos oito planetas aí do Sistema Solar. Com relação aos movimentos da Terra, existe também um movimento em que a Terra orbita o Sol. Veja que a definição de um planeta é: planeta é um corpo celeste que orbita uma estrela. E se o planeta Terra orbita o Sol, nós temos então aí a definição e a composição aí, né, como um planeta. O movimento de translação é um movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Esse movimento, importante que você entenda que além do movimento de translação, conforme ela está fazendo o movimento de translação, a Terra também está fazendo o seu movimento de rotação. E lembra que o eixo é inclinado, você tem ali 23,5 graus, né, de inclinação em relação à vertical. Ao mesmo tempo então que a Terra gira em seu próprio eixo, a Terra viaja continuamente em torno do Sol, descrevendo então uma órbita elíptica. Essa órbita então é uma órbita elíptica, não é uma órbita circular perfeita, não, é uma órbita elíptica. Uma órbita completa é feita em 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Isso, né, corresponde então a um ano com 6 horas a mais, tá? Então, como que nós ajustamos? Porque normalmente os nossos, né, a gente divide um ano em 365 dias. Mas se na verdade eu tenho 365 dias, 5 horas e 48 minutos, como que a gente ajusta isso? Então a gente vai ter lá o ano bissexto, em que você tem lá um ano que vai ter ali 6 horas a mais, né? Então por isso praticamente 6 horas a mais. Por isso a cada 4 anos a gente faz esse ajuste, né? A gente caracteriza um ano bissexto fazendo esse ajuste, já que o ano, né, normalmente aí tem arredondado aí 365 dias, mas a cada 4 anos temos que fazer esse pequeno ajuste, chamando então de ano bissexto. Vamos entender um pouquinho mais em relação à dinâmica aqui da translação. Então a translação é o movimento da Terra orbitando o Sol, ao redor do Sol. O trajeto é denominado órbita, que a gente tem ali uma elipse. E quanto tempo isso demora? Aproximadamente 365 dias. Isso é importante você lembrar, né? Não tem que lembrar lá os minutos, né? 5 horas, minutos, não precisa decorar isso aí. Importante saber que demora aproximadamente 365 dias. E aí você tem então o quê? Aqui um esquema representando a translação da Terra em seu eixo de inclinação e também o eixo de inclinação. Nós vamos relacionar esse movimento de translação com as estações do ano, por exemplo. Então, o que determina as estações do ano? O movimento de translação e mais a questão, né, da inclinação da Terra. Então, veja que aqui nós temos uma imagem. Nessa imagem aqui, ó, à direita, você observa a Terra, né, num ponto próximo do Sol. E aqui na esquerda você observa a Terra num ponto um pouco mais distante do Sol. Tem dois pontos importantes aqui, ó. O ponto que está mais perto do Sol, em que a Terra está mais próxima do Sol, nós chamamos de periélio. Então, o periélio é o ponto em que a Terra está mais próxima do Sol. E o ponto em que a Terra está mais distante do Sol, nós chamamos de afélio. Então, periélio mais próximo, afélio mais distante. E aí, aqui agora, nesse momento, eu vou pedir que você anote o que eu vou falar agora, porque é um ponto alto da nossa aula, um ponto assim mais complexo e importante. Vamos falar de solstício e vamos falar de equinócio. O que é um solstício, professor? O solstício é quando você avalia, quando você observa dois pontos em que a Terra se encontra. Em um momento ela está mais próxima do Sol, em outro momento ela está mais distante do Sol. Nesse ponto em que a Terra está mais perto do Sol, nós temos o solstício, que nós chamamos de solstício de verão, em que os dias são
mais longos, tá? Então, solstício de verão, solstício de inverno. A palavra solstício, ela está relacionada, então, ou com o verão ou com o inverno. Solstício de verão é quando a gente está mais próximo do Sol. Solstício de inverno é quando a gente está num ponto mais distante do Sol. E a gente classifica aqui, né, o solstício de verão. Talvez você já observou isso, que no verão os dias são mais longos e as noites são mais curtas. E o solstício de inverno, os dias são mais curtos e as noites são mais longas. Então veja que solstício relacionado a verão e inverno. E nós temos o equinócio. Agora observe que tem o equinócio de setembro e o equinócio de março. No equinócio de setembro e de março, veja que a Terra está num ponto equidistante do Sol. Ó, equidistante. Então, equinócio, a Terra está num ponto equidistante do Sol nos dois momentos, tanto no equinócio de setembro quanto no equinócio de março. E no equinócio, né, nesse equinócio de março e de setembro, nós temos que os dias e as noites eles têm a mesma duração, já que a Terra está à mesma distância do Sol. Então, como eu disse, chegamos aqui num ponto complexo e muito importante. Entendemos que o solstício pode ser de verão ou de inverno. Solstício de verão quando o Sol, né, quando a Terra está mais próxima do Sol. Solstício de inverno quando você tem ali a Terra mais distante do Sol. E veja que eu utilizei aqui como referencial o hemisfério sul, porque se eu utilizar o hemisfério norte, isso inverte. Mas como nós estamos aqui no hemisfério sul, vamos utilizar o hemisfério sul como referência. Equinócio de setembro, equinócio de março, estou falando ali em relação a outono e primavera. Então, relaciono outono e primavera com o equinócio de setembro e equinócio de março. Agora observe esse bate-papo aqui, ó. Que é, vovó? Que é, vovó, que a senhora está vendo lá em cima? Eu não estou enxergando nada, disse Pedrinho. Dona Benta não pôde deixar de rir-se. Pôs nele os olhos, puxou-o para o seu colo e falou: Não está vendo nada, meu filho? Então olha para o céu estrelado e não vê nada? Só vejo estrelinhas, vovó, murmurou o menino. E você acha pouco, meu filho? Você vê uma metade do universo e você acha pouco? Pois saiba que os astrônomos passam a vida inteira estudando as maravilhas que há nesse céu em que você só vê estrelinhas. Então aqui esse debate, esse diálogo entre uma avó e o seu neto traz um ponto interessante, né? Em que a criança diz que só vê estrelinhas e a avó diz: você acha pouco isso? Só as estrelinhas, né? Pois saiba que os astrônomos passam a vida inteira estudando as maravilhas que há nesse céu em que você só vê estrelinhas. Mas veja que é importante, né? Uma criança poder observar e ver as estrelinhas já é um começo, já é uma observação que vai trazer ali um momento de curiosidade importante. Então você tem aqui um trecho que foi extraído do livro, né, Viagem ao Céu, aí de Monteiro Lobato, e em relação a isso trazemos aqui uma questão. Estudando o céu, assim como o Pedrinho, você aprendeu sobre o universo na sua turma, né? Nesse momento aqui a gente aprende um pouquinho sobre o universo. Ele quer que a gente marque a afirmativa correta. Letra A. O universo ele é formado por um conjunto de galáxias e as estrelinhas que foram vistas por Pedrinho pertencem a uma constelação. Nós já vimos que constelação é um conjunto do quê? Conjunto de estrelas, formada por estrelas. E que essas estrelas, mais os planetas, mais os corpos celestes, formam ali o que nós chamamos de galáxias. Então essa alternativa A, ela está perfeita, responde perfeitamente. Olha a letra B. No céu, os astrônomos observaram que o universo é bem pequeno? Não, esse universo ele é bem grande, né? Nós sabemos uma pequena parte somente em relação ao universo, mas nós sabemos que ele é muito grande. Letra C. As estrelinhas que foram vistas por Pedrinho são o próprio universo? Não, as estrelinhas fazem parte do universo, né? Uma parte do universo que foi observado. Então, não é o próprio universo. Letra D. O Sol, os outros planetas e os cometas são os únicos astros que formam o universo? Não, não é só o Sol, né? A gente tem aí só planetas e cometas. A gente tem meteoros, asteroides,
meteoritos, satélites. Então, letra D é falso. Agora, qual é o nosso lugar no universo? Então, como que a gente se localiza, né? A gente tem nosso endereço, a nossa galáxia é a Via Láctea. Então, se você perguntar, professor, onde está o nosso planeta? Qual é a nossa galáxia? Entre bilhões de galáxias, existem aí aproximadamente, a gente imagina, né, algo em torno de 200 bilhões de galáxias, nós encontramos a nossa galáxia, a Via Láctea. E a Via Láctea, então, ela é formada, né, ali no aglomerado grupo local. Então, as galáxias ficam localizadas em aglomerados de galáxias. E qual é o nosso aglomerado? É chamado de grupo local. E aí tem um superaglomerado, que o nosso superaglomerado é chamado de Laniakea, né? Então, Laniakea é o nosso superaglomerado. E aí nós teremos lá o universo observável, né? Então, o universo observável. Então, nossa galáxia é Via Láctea, nosso aglomerado grupo local, superaglomerado Laniakea, esse seria o nosso lugar no espaço. Então, o nosso lugar no universo, você tem aqui a Via Láctea. A Via Láctea é formada por bilhões de estrelas. Então, o que forma uma galáxia? Bilhões de estrelas, 250 bilhões de estrelas pelo menos. Nós temos ali, né, 100 mil anos-luz de diâmetro. A nossa galáxia, então, ela tem aí, né, 100 mil anos-luz aproximadamente de diâmetro. Então, aqui está a Via Láctea. Se a gente for localizar dentro da Via Láctea, nós encontramos o Sistema Solar. Dentro do Sistema Solar, nós encontramos o nosso planeta habitável, o planeta Terra. Maravilha, gente! Até a próxima aula. Tudo de bom para vocês!